um pouco melhor a sua salvação. Amém? Tem pessoas que elas não entenderam o processo de salvação. Eu queria falar de 3 estágios da salvação que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos ler ali? As crianças já sabem ler? Já? Vamos ler juntos ali? Olha o que diz lá o texto. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, Paulo falando aos Filipenses, não só agora na minha presença, porém mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então fala assim, a sua salvação deve ser desenvolvida. Fala para quem está do seu lado, você já está desenvolvendo a sua salvação? Então presta atenção nisso. Eu e você cremos no Senhor Jesus, amém? O sangue de Jesus, o perdão do sangue, o sangue nos perdoou dos nossos pecados. Quantos entendem isso? E somos salvos, nós entendemos eternamente diante do Senhor, amém? Isso é um fato, isso é fato para mim, fato para você. Agora presta atenção nisso. No momento Paulo diz que a salvação precisa ser desenvolvida, e a gente percebe muitas pessoas desfalecendo no meio do caminho. As pessoas às vezes desfalecem porque elas não perceberam o que é a salvação e o processo de salvação. Alguns entendem isso. Então o que significa? Creio que essa é a questão importante e nós queremos responder de uma forma tipificada e alegórica agora. Eu quero fazer uma alegoria e trazer a alegoria, eu quero trazer alguns momentos do Antigo Testamento, alguns momentos para você perceber como Deus fala com você na questão da salvação. Amém, irmãos? Então presta atenção, os filhos de Israel, eles não participaram da salvação completa de Deus em um único lugar só. Eles foram sendo tirados de um lugar para outro, presta atenção, até Deus completar o processo inteiro de salvação deles. Amém? Então vamos começar primeiro na história do povo de Israel. A salvação dos filhos de Israel estavam relacionados em 3 lugares. Primeiro fala Egito, deserto e Canaã. 3 processos diferentes. Primeiro ele tira do Egito. Como é que ele faz? Com mão forte, ele subjuga Faraó, ele aniquila o Faraó, e ele traz uma promessa. No final ele diz, olha, a família que tiver matado um cordeiro de até 1 ano, e passado o sangue no umbral da porta, ok? E pegar e se alimentar desse cordeiro, será salvo. O anjo da morte não vai passar, a morte não vai tocar naquela casa. E você vai ver que a salvação começa por aí. Então o primeiro processo de salvação é no Egito. Os israelitas participam primeiro do estágio de salvação na ocasião da Páscoa. Eles experimentavam o sangue redentor do cordeiro, amém? Êxodo 12, 7, olha o texto que diz sobre isso. Então o primeiro processo aqui é esse: tomaram do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta e as casas em que comerem. Presta atenção, olha o que ele diz: naquela noite comerão a carne assada no fogo, não era cozido, tinha que ser assado, era a forma que Jesus morre na cruz. E ele fala o seguinte: com pães asmos, que é pão sem fermento, sem mistura, e ele diz o seguinte: ervas amargas o comerão. E a Bíblia diz que, olha o próximo: não comereis do animal nada cru, nem cozido, em água, porém assado no fogo, a cabeça e as pernas e as fressuras. Então cada detalhe da Bíblia era tão importante para nós entendermos que a salvação vem pelo sangue, amém? Você não é salvo por você mesmo, porque você fez, não é por obras, é por a obra de Cristo que nós somos salvos, amém? Os irmãos entendem isso? E comeram do cordeiro, olha lá, e assim foram salvos do julgamento justo de Deus. Deus falou: eu vou julgar agora o povo. Não foi justo? Eu vou julgar. Ele passa o julgamento, mas quem tinha o sangue e o cordeiro na casa, enquanto o anjo passava, o anjo da morte passava, eles comiam, se alegravam e comiam do cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Quantos entendem isso? Depois, quando eles saíram do Egito, eles cruzam o Mar Vermelho, eles foram salvos da escravidão, da tirania do faraó.
Os irmãos estão junto comigo ou não? Então, depois que eles entendem, nós entendemos que cruzar o Mar Vermelho é o seu batismo. Então, a primeira coisa que Deus faz, Ele começa um processo de salvação, como está acontecendo com familiares de vocês. Tem pessoas que você vai percebendo que o Senhor vai rodeando. O Senhor vai trazendo pessoas específicas, momentos exatos, para começar a cercar a tua família. Foi assim que Ele fez com você. É assim que Ele faz na minha casa. Não é porque eu nasci em berço evangélico, lugar onde tinha crente, onde se fala glória a Deus e aleluia. Nós precisamos que Deus venha e traga essa experiência de novo nascimento. Esse novo nascimento não tem a ver conosco, tem a ver com o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, amém? Eles cruzam o Mar Vermelho, agora eles eram um povo livre, livre do mundo, livre do Egito. Os irmãos entendem isso? Você é alguém livre do Egito, livre do mundo. Se você ainda quer viver lá fora, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós não fomos mais criados para isso. Nós fomos chamados agora para um segundo processo, que é o processo de deserto. Fala salvação do deserto. Então presta atenção nisso, eu vou falar um pouquinho. Filhos de Israel tivessem sido salvos do Egito, eles ainda precisavam experimentar mais 2 estágios posteriores que Deus tinha para eles. Então, primeiro o deserto. Vamos abrir lá em Êxodo capítulo 16, 31. No deserto eles conhecem mais 2 figuras de Cristo. Então eles conheceram a salvação pelo Cordeiro de Deus, que era o sangue, amém? E pelo Cordeiro que foi morto para eles comeram. Mas agora eles vão conhecer mais 2 tipos de Cristo. Olha que são esses. Êxodo capítulo 16, 31 e 32. Deu-lhes a casa de Israel o nome de maná, e era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Essa é a primeira forma deles conhecer. Olha o 32 o que diz. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou, deles encherás um gomer, e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Então nós precisamos entender, o Senhor nos tirou do Egito, essa é a nossa salvação, e agora nós temos um segundo ponto. Jesus é o nosso maná. No deserto nós precisamos de maná. Fala, eu preciso de maná. Maná é o pão vivo, é a palavra de Deus. Irmãos, você precisa ler a Bíblia. Eu mandei ontem um vídeo para os irmãos. Quem viu aquele vídeo? Quem conseguiu ver o videozinho? Eu mandei um vídeo muito importante, que fizeram um dado estatístico de quem lê a Bíblia uma vez na semana. Não tem muitas alterações, mas quem lê 4 vezes na semana, começa a mudar tudo. Quem se expõe à leitura da Bíblia. E os irmãos, os jovens fizeram uma brincadeira comigo, falaram quem quer ler a Bíblia. Fala, Deus fala comigo, lê a Bíblia. Deus, eu preciso ouvir a tua voz, lê em voz alta. Isso é muito importante para nós. Eu fui colocado para você, eu fui chamado dessa forma. Eu preciso ouvir a minha voz é única, o timbre da minha voz, ela é único. É o timbre que Deus conhece, eu preciso aprender a ouvir a minha voz. Uma das primeiras coisas que o bebê faz, quando ele está começando a crescer, é começar a fazer barulhos para ele reconhecer a voz dele. Ele começa a colocar, muitas vezes você precisa ou ler a Bíblia, colocar a Bíblia e ler ouvindo a tua voz. Começa a fazer com porções poucas, mas faça isso como maná. Esse é para você entrar nesse segundo processo. Os irmãos estão junto comigo? O microfone está muito ruim. Eu estou percebendo, minha voz daqui a pouco vai acabar e até de noite eu não consigo. Vamos lá.
Então, o que para mim é importante para você entender? Que Jesus é o maná. Fala, Jesus é o maná. E no deserto eu preciso do maná. Só que tinha uma outra coisa no deserto. Então Jesus ele aparece agora de uma outra forma no deserto. Êxodo 17:6. Olha o que ele diz aí no texto. Eis que estarei ali adiante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dele sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos em Israel. Então, o segundo ponto que Deus fala comigo para você, ele é a rocha. Era uma rocha, irmãos, que seguia eles. Vem atrás de mim. Então, eles estavam no meio do deserto e essa rocha seguia. Quando eles paravam, a rocha parava. Você vai ver lá em Coríntios 10, uma rocha que seguia eles o tempo todo. No meio do deserto, eles tinham maná e eles tinham o que mais? A rocha, água. Amém? Pode sentar, obrigado. Então, a influência, você entende isso? Sempre ouvemos que alguém fala que está no deserto é algo ruim. Não é algo ruim, não. O problema é quando você continua do deserto e fica ali por muito tempo. Tempo de deserto é um tempo rápido de nós passarmos, porque nós temos maná e nós temos água. Mas as pessoas acham que o deserto é um tempo que elas ficam por muito tempo. E é tão importante, por que eles ficaram no deserto por muito tempo? Porque quando eles estavam em Cades Barneia, Deus mandou eles falar, tem um próximo processo de salvação, que é o quê? Presta atenção nisso, é Canaã. E Canaã é uma terra que mana leite e mel, presta atenção, e é uma terra de promessas. Então muitas pessoas não entendem esse processo e não entram no processo. Então eles vão entender isso. Então você muitas vezes, às vezes está perdendo tempo no meio do deserto. Porque você acha que o deserto é o lugar onde Deus tem que vir ao seu auxílio. E Ele já está usando isso. Olha no deserto que eles tinham uma coluna de fogo de noite, que o deserto é muito frio. Eles tinham uma nuvem que os cobria. Irmãos, uma nuvem para cobrir quase 2 milhões de pessoas. Que nuvem é essa? Então eles não tinham calor de dia, não tinham frio de noite, tinha maná e tinha água. Eles já eram sustentados. Mas entrou no momento que eles estavam insatisfeitos de estarem no deserto. Só que tem um processo que é o terceiro processo, que é o processo de Canaã. Fala Canaã. A salvação de Canaã, você vai entender que eles precisavam cruzar o Rio Jordão. Depois você vai ler tudo isso na Bíblia, lê Êxodo, lá você vai conseguir entender o que eu estou te falando. Aqui é o terceiro estágio da boa terra. Fala boa terra. E desfrutaram mais do cordeiro. Eles não têm mais, presta atenção, o cordeiro, o pão sem fermento, o maná e a água. Agora eles vão desfrutar da terra de Canaã. E as pessoas às vezes não entendem isso. E Deus às vezes traz isso para você e você ainda continua no deserto. E Deus está falando para você, eu tenho um estágio, um terceiro estágio da salvação em Canaã, de você entrar no descanso. Abre lá em Deuteronômio capítulo 12, versículo 9. Amém? Olha o que diz a Bíblia. Deuteronômio 12, 9. Porque até agora não entrastes no descanso, e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Fala, por que vocês não conseguiram entrar? Por que vocês não entenderam ainda que tem um descanso, tem um lugar que é Canaã da sua salvação? Porque muitas pessoas, elas entram. Eu tinha lá uma pessoa no Brasil, lembro do nome dela, era uma discipuladora dos jovens junto conosco, e sempre quando eu perguntava para ela como é que ela estava, ela falava, luta. Falei, e aí, como é que está a sua vida? Ela falava, luta. Eu perguntava, e aí? Passava um mês, passava 2, passava 3, ela luta. Passava 4 meses, passava 1 ano, ela, como é que está a sua vida cristã? Fala, luta. Eu falei, meu Deus, quanta luta. Na realidade, ela só atribuía, e ela falava que a vida cristã dela era um deserto sem fim. E é tão interessante que muitos irmãos, eles entendem isso, que vida cristã não tem desfrute,
Que vida cristã, agora você vai penar e vai penar depois, sua alma vai penar mais um pouco, vai penar mais um pouco, e você vai ser uma alma penada, não é? Os irmãos estão entendendo? Irmãos, nós estamos aqui para pagar pecado. Jesus já pagou o nosso pecado. Os pecados já foram pagos por Jesus, senão ele teria que morrer a segunda vez. Ele não morreu. A rocha só podia ser ferida uma vez, e a rocha foi ferida uma vez. Então, a rocha sendo ferida uma vez, Deus traz algo para mim e para você. Então, a plena salvação dos filhos de Israel incluía a redenção pelo Cordeiro Pascal do êxodo do Egito, presta atenção nisso, alimentação com maná, beber água viva da rocha ferida e participar das riquezas de Canaã. Mas pastor, eu não percebo essas riquezas de Canaã. Mas Deus tem promessas para você e para mim. Fala para quem está do seu lado: Deus tem promessas para você e para mim. Então todos os israelitas compartilhavam do Cordeiro Pascal, do maná celestial, da água viva. Mas aqueles que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entraram. De todo mundo que saiu do Egito, quem entrou simplesmente foi Josué e Caleb. Por que foram só 2 que entraram? Vocês já perguntaram isso? Por que foram só 2 que entraram? Vamos ler em Filipenses capítulo 3, versículo 10 e 14. Olha o que diz o texto. Olha o que diz: para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então eu tenho que me conformar com Cristo na sua morte. Próximo texto, presta atenção nisso. Olha o que diz o texto. Nós vamos ler até o 14. Para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu preciso alcançar isso, eu preciso desenvolver a salvação do meu espírito. Olha o que acontece. Não que eu tenha já se recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha o próximo, como ele diz isso. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, esquecendo o deserto, esquecendo as coisas que estão lá atrás, presta atenção, prossigo, olha o que ele diz, que para trás ficaram, avanço para as que estão adiante de mim. Tem promessas adiante de você. Paulo está dizendo, tem promessas que estão adiante de mim, tem promessas para minha casa, tem promessas para nós que estão adiante. Olha o que ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então o Cordeiro Pascal, o maná, a água, a boa terra de Canaã são todos tipos de Cristo. Eu quero que você entenda, tipo é alguém que parecia no Antigo Testamento com Jesus. Para você ler o Antigo Testamento, você precisa do Novo. Os irmãos estão entendendo isso ou não? Você precisa pegar Jesus e colocar Jesus no Antigo Testamento, senão você não vai entender nada. A revelação do Antigo Testamento, ela é dada através de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele aparece de Gênesis a Apocalipse, e você precisa dos tipos que são Jesus, amém? Então vamos entender os crentes do Novo Testamento hoje. Quantos são crentes do Novo Testamento hoje? Amém? Você crê em Jesus? Você está no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Por que você está no Novo? Você tem um testamento novo. Por que teve que fazer um testamento novo? Porque o antigo não funcionou. Por que o antigo não funcionou? Presta atenção nisso. As leis foram dadas para quem? Para os hebreus. A lei foi dada para os hebreus. Presta atenção nisso. O Novo Testamento e os hebreus disseram o seguinte: quando foi dadas as leis, por que foram dadas as leis? Está lá em Êxodo, se eu não me engano, 19:8. Eles falaram uma coisa muito importante, que muitas vezes nós falamos, e nós queremos participar da salvação. E a participação da salvação não é minha, é de Deus, completa. Ele me coloca Jesus o tempo todo. Mas como eu quero participar, presta atenção, se eu não me engano, o que eles falavam. Então o povo respondeu: tudo que o Senhor falou, faremos. É muita arrogância. Eles acharem que por eles mesmos, eles conseguiriam servir a Deus. Até então, o monte, que era o monte de Deus, ele não tinha sido transfigurado. O monte onde Deus falava com eles, que era o Monte Sinai, era maravilhoso, não tinha fumaça,
não tinha escuridão, ninguém morria. A partir desse momento, algo acontece. Deus fala: vocês acham que vocês conseguem me servir pela força de vocês? Ele está dizendo isso. Então agora é o seguinte: vocês vão me conhecer a nível do meu caráter. Ele começa a dizer: primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro. Ele começa a trazer. Você vai ver que o povo hebreu não conseguiu guardar. Então, para aquele seguinte: alguém matava, fala, mas eu matei porque foi legítima defesa. Eles começaram a formar 603 mandamentos, porque eles não conseguiam guardar. Os irmãos estão junto comigo? Eles não conseguiam. Aí Deus coloca a lei. E a lei veio. A lei é boa, mostra o caráter perfeito e agradável. Só que eles não conseguiam guardar isso. Aí fala assim: então agora eu vou entrar no circuito. Eu vou mostrar mais uma vez o tipo de Cristo. Quantos aqui estão me entendendo? Quem que é o tipo de Cristo que vai ser mostrado agora? É o Cristo que pega os mandamentos e coloca maior. Eu tinha dito no antigo que não adulterarás. Agora eu vou colocar um padrão mais elevado. Se alguém olhar para uma mulher impuramente, já morreu. Os irmãos estão entendendo? O negócio ficou tão alto que ninguém conseguia viver. Mas os presunçosos, arrogantes, achavam que conseguiam viver e conseguem viver a vida cristã. E aí Deus fala para mim e para você: olha, a salvação é minha, o processo de salvação é meu, e a terra da promessa é minha. Eu quero dar isso para vocês. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então nós precisamos entender que o Senhor está nos justificando pelo sangue do Cordeiro. Nós somos separados do mundo. Se alguém não faz, presta atenção, e você não entende isso, você está caminhando pela sua própria força. E nós não entendemos que nós temos ou conquistamos qualquer coisa por nós mesmos. Por exemplo, a salvação da sua casa. Você se salvou, vamos entender isso? Amém? Quem foi o primeiro a se salvar dentro da sua casa? Alguém foi assim? Ok? O processo vai acontecer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você começa a exercitar a sua salvação dentro da tua casa. Como é que você começa nisso? Você começa pegando maná, pegando água. Maná, água. Você começa no primeiro processo, que é o processo aonde? Que é o processo do Egito. Então você começa a não querer as coisas do mundo. Fala: você não vai para o carnaval esse ano? Fala: não, você perdeu completamente o sabor para mim. Aí a pessoa fala assim: mas não, por que você não vai mais? É porque alguma coisa aconteceu dentro de mim, eu não sei o que é. Então é um processo que começa a vir. De repente você está no deserto, a pessoa está vendo que você está passando por uma tribulação maluca, está faltando, está uma fartura de água, farta arroz. Os irmãos entendem isso? Está faltando um monte de coisa, mas você está no deserto, está passando pelo deserto, mas você está ali entendendo que tem água e tem pão. Água e pão. Aí a pessoa fica só olhando para você dentro da sua casa. De repente você começa, e uma promessa, uma porta é liberada, uma promessa é liberada sobre a tua vida, e as pessoas começam a ver e falam assim: mas eu estou entendendo esse Deus. Isso aconteceu comigo, na minha casa. O processo entrou, e aí a promessa de Deus começa a vir. Aí eu e minha casa podemos dizer hoje: servimos ao Senhor. Então nós precisamos começar a desfrutar disso, porque senão você vai ficar só no processo de salvação do Egito. Aí você mistura tudo, fala que você acha que pode viver, que agora eu posso viver no mundo, posso viver na igreja. Não, ele está dizendo para você: sai fora do Egito. Não mistura não, vai embora. Vai para o próximo deserto. Só que no deserto eles morreram. Por que eles morreram no deserto, irmãos? Por quê? Porque Deus falou para eles: ó, tem promessas que eu tenho para vocês, e vocês vão espiar. Só que vocês têm que ir lá espiar, e quando vocês verem, vocês têm que voltar com um relatório para mim. E foram 12 espias. Os 12 espias em Cades Barneia foram lá. Eu estou contando aqui para vocês, só para você entender. Eles foram lá espiar a terra. Quando chegaram na terra, presta atenção no que aconteceu. Voltaram com o relatório. Qual foi o relatório? Quem tinha um relatório de incredulidade? Tem gigante, ó, é tudo maravilhoso, é tudo lindo lá, ó, tem mesmo mana, leite e mel. É a mesma coisa, irmão. Você já viram gente voltando com relatório de Portugal? Contrário. Vocês já viram gente que veio para cá, vai com relatório? Como é que é Portugal? Você não sabe.
É duro. Irmãos, por que para uns é e para outros não? Por que você não desenvolve o processo de salvação nessa terra? Você não para criar filho ali, meu Deus, e para fazer, e para acontecer. Os irmãos estão entendendo? E eles foram para a terra da promessa. Deus fala para vocês, agora a fé de vocês é para entrar. É o terceiro desenvolvimento que eu tenho promessas para dar para vocês, que vocês não entendem, vocês não perceberam. Rapaz, eu estou cansado do deserto. Realmente, maná cansa, vai comer, não aguento mais comer maná. Não aguento mais tomar dessa água. Eu estou precisando de um suquinho, tem um suquinho de uva aí não? Eles estavam querendo um suquinho de uva, não fermentado principalmente, amém, irmão? Então eles estavam querendo um suquinho de uva, eles estavam querendo algo, e você vai perceber. E quando eles espiam a terra, o que eles falam, Edgar? O que eles falaram? O que eles disseram? Tem mesmo grandes cachos de uva, grandes frutos, mas o que eles vão dizer? Tem gigante demais, vai ser difícil demais. Você já viu essa palavra? É muito complicado. Essa palavra complicado aqui, irmãos, é gente que já acabou a fé, eu já falei ela várias vezes. Acabou a sua fé, já foi embora. A salvação da minha casa é complicada. A minha empresa prosperar aqui é complicado. Pagar imposto, complicado. Mas se o Senhor te dê promessas, e esse terceiro nível de salvação, é um terceiro nível que você precisa adquirir e continuar persistindo. Então, quantos já pisaram na terra da promessa? Amém? Quantos entendem isso? Nós precisamos entrar. Então você tem 3 partes, eu quero tipificar um outro tempo. Tem 3 partes do tabernáculo de Moisés. Lembra do tabernáculo de Moisés? Deus estava querendo falar isso com eles. Qual que era o tabernáculo que ele mandou construir? Primeiro ele construiu a parte externa, que era o átrio. Depois ele encontra um outro lugar chamado Santo Lugar. Eu sei que muita gente não percebe isso, mas eu estou falando para você. E tinha um terceiro lugar que era o Santo dos Santos. O que era isso? A experiência do tabernáculo é em 3 partes e 3 estágios da salvação. O que era o átrio, irmãos? O átrio correspondia ao altar do holocausto, que é Jesus que foi morto, e tinha a bacia de bronze, onde eu deveria me ver. A bacia eu deveria me lavar nela. Depois você entrava no lugar santo, que era o segundo lugar, que era a experiência que nós somos alimentados com o pão da proposição. Amém? Você tem ali o pão da proposição, vocês são iluminados pelos candeeiros ou os candelabros, o candelabro que é colocado, que era o menorá, e tinha outro, o altar do incenso, eram essa parte. E depois nós tínhamos a experiência do Santo dos Santos. O que é a experiência do Santo dos Santos? É quando nós entramos e encontramos descanso. No Antigo Testamento, o que era o descanso deles? Qual que era o descanso? Quem saía do santo lugar para entrar no Santo dos Santos? Era uma vez por ano, que eles pegavam e colocavam a estola do sumo sacerdote, cheia de romãs, como se fossem sinos no coisa, porque alguém que entrasse lá tinha que entrar com uma corda amarrada no pé, porque ele ia entrar na presença de Deus. Quando ele ia entrar na presença de Deus, ele poderia o quê? Morrer. Então todo mundo orava. Para você ter uma ideia, o sacerdote não dormia. Ele ficava falando, conversa comigo aqui, conversa comigo porque eu não posso pecar. Ele não podia ter um pensamento impuro, porque se ele entrasse na presença de Deus, imagine se alguém descansava assim. Alguém consegue descansar desse jeito? Ele ficava a noite toda, fala comigo, conversa comigo, amanhã eu vou entrar no Santo dos Santos. Eu vou entrar no Santo dos Santos. Mas você vai entender que Jesus já fez isso por você. Ele entrou no descanso para quê? Para que você possa ter acesso a Deus. E nós precisamos ter acesso a Deus o tempo todo. Então, se você ainda não entendeu que processo de salvação, que você tem acesso a Deus o tempo todo, você ainda está desenvolvendo a sua salvação. Mas quando você passa pelo deserto, quando você passa por tribulação, deixa eu dizer para você, quem é o seu descanso? Os irmãos estão junto comigo ou não? Fala glória a Deus. O problema, pastor, de não entrar no descanso foi incredulidade.
Eles não acreditaram que Deus tinha dado aquilo para eles. É maravilhoso, mas Deus, será que ele poderia ir por gigante? Agora, como é que eles venceram os gigantes, irmãos? Qual foi a primeira conquista, que foi Jericó? Como é que foi? Vem com Josué lutar em Jericó. Como é que foi? Como é que as muralhas caíram? Irmãos, as muralhas eram mais grossas que isso daqui, ó. Como é que as muralhas caíram? Eles foram lá com britadeiras, pegaram escavadeiras, aquela bola, bateram, né? Foi assim que caiu as muralhas. Como que foi? Marcha, gritando. Não foi assim, crianças? Eles cercaram as muralhas e gritaram, não foi no final? Por que essas trombetas e assim acontece? Porque é assim que Deus fala, você vai entrar no descanso. Falando, declarando, anunciando, chamando aquilo que tem do Senhor. Todas as conquistas das terras da promessa não foram baseadas na força deles. A única vez que eles foram na força deles, que eles vão pegar Ai, eles vão conquistar Ai, um fala assim, deixa eu pegar isso aqui escondido, pega ídolo escondido, esconde, fala, espera aí, tem alguém que conquistou errado, como se Deus não soubesse. Os irmãos estão percebendo o que eu quero dizer? Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Eu só quero que você entenda, a conquista da terra da promessa é feita por Ele. Ele é quem vai dar, Ele é quem vai derrubar a muralha, Ele é quem vai conquistar, Ele é quem vai fazer. Quantos estão junto comigo? Então o povo de Deus era escravo no Egito, sofrendo debaixo de opressão do faraó. O Senhor simboliza, e você vai entender que o Egito é um mundo. Fala, o Egito é um mundo. O faraó é Satanás. Satanás já ficou aniquilado. Quando Satanás foi aniquilado na tua vida? Quem é que foi batizado? Eu não estou dizendo que ele não tem, às vezes não vem, ele tenta às vezes rugir como um leão, desdentado, mas aí ele cai por terra. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Então você precisa entender isso, amém? Moisés é levantado como libertador, e por ocasião da última praga, eles deveriam comer o cordeiro da Páscoa, e onde aconteceu? Outro dia eles atravessaram por o Mar Vermelho, que simboliza o batismo. Os irmãos estão junto comigo? Foram sepultados, que é o segundo, entrando no segundo movimento. Fala, segundo movimento. Até o ponto que temos um quadro de salvação. E Deus para eles, e salvou da condenação para introduzir uma terra da promessa. Você tem que entender, Deus tem promessas para mim. Será que Deus ia fazer você, criar você, para não ter um propósito? O que você acha? O propósito foi criado antes ou depois? Antes de você nascer. E Deus já criou você para dentro de um propósito. É que às vezes você não entendeu o processo de salvação, você fica fora. E Deus está dizendo para você, eu quero colocar você à frente. Então a promessa para o povo de Deus é que Ele os libertaria da escravidão, que Ele os levaria para a terra que mana leite e mel, mas por causa da incredulidade deles, uma geração inteira não entra. Você imaginou, irmãos, eu estava conversando esses dias com a minha mãe, e eu falava com ela o seguinte, fala, mãe, nós damos graças a Deus, que não vai faltar pastores e homens de Deus na nossa família. Elas falavam, por quê? Eu falei, porque nós entramos numa terra de promessas, e aí acontece às vezes de tribulações e aflições, que tentam levar sobrinhos, tentam levar pessoas, tentam levar familiares para outros caminhos. Mas é interessante que se nós entrarmos na terra da promessa, há restituição disso. E esses dias eu entrei diante do Senhor e falei, Senhor, não vai faltar homens e mulheres de Deus na minha casa, porque é um legado que é deixado, que é colocado por causa de nós entrarmos em Canaã. Mas se eu ficar no deserto, na incredulidade, e eu achar que eu consigo viver no deserto com essa incredulidade, você vai ter maná e vai ter água. É o que está sustento. Eu não quero maná e água, eu quero promessas, legado para nós deixarmos para a próxima geração. Então não adianta a igreja só entrar num nível de credulidade para maná e água. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer do deserto? Deus está querendo nos deixar um legado muito maior. Mas isso é que Ele faz? Não, é na terra da promessa. Na terra da promessa, Deus está chamando você para entrar, para você trabalhar. E como é que eu trabalho lá? É acreditando, é crendo em Jesus, é desenvolvendo a sua salvação.
E o terceiro estágio de desenvolvimento, muito poucas pessoas entram. Às vezes tem 30 anos, 20 anos de crente e não desenvolveram a sua salvação. E Deus está chamando você, desenvolva isso. Tem uma terra de promessa, eu tenho uma terra para você, e você não entendeu isso ainda. Ah, pastor, eu tenho projetos, benção os seus projetos, mas estão nos projetos de Deus. Não fica puxando Deus para o que você está fazendo, não. Entra no que Deus está fazendo para você. Deixa Deus, fala, Deus vai na minha frente, abrindo caminhos, quebrando as cadeias, mudando os destinos. Os irmãos percebem? Fala, Deus vai na minha frente. Senhor, vai na minha frente, eu não quero ficar puxando. E às vezes no deserto, presta atenção, nós tentamos puxar Deus. Você consegue reconhecer Deus no deserto? Reconhecemos. Às vezes você chegou no nível, reconhece que tem coluna de fogo, Deus está te protegendo, Deus está te guardando, mas Deus está falando, tem algo a mais para você, tem uma terra de promessa, eu tenho promessas para a tua casa e tua família, tem promessas para essa nação. Quantos homens e mulheres de Deus já passaram por Portugal e profetizaram, tem profecias que são liberadas, pastor, mas nem todas são de Deus. Eu creio que nem tudo é, que tem um homem no meio da história, mas tem promessas para cá. A minha casa vai servir ao Senhor. Eu creio que muitas famílias serão restauradas, resgatadas. Talvez você está aqui para isso. Você não veio para comer só tripa moda do Porto. Fala para quem está do seu lado, pastor, você não veio só para comer buchada, nem feijoada transmontana, e nem veio para trazer comida do Brasil para cá. Pastor, eu gosto do tambaqui, do tucunaré. Eita glória. Irmãos, tem irmão aqui que não vive sem a farinha do arini. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Tem gente que não vive sem piqui. Tem gente que não vive sem cuscuz. É tudo bênção, irmãos, presta atenção, volta para cá, volta para cá. Volta para cá. Amém? Volta aqui, volta aqui. Psss. Aleluia. Só quis honrar o povo do norte, o amazonense, o paraense. Amém? Eu só estou colocando para você entender e perceber que Deus está com você. E não terminou. Desenvolve a sua salvação. Amém, Mauro? É desenvolver. Ah, mas agora minha casa ainda não está, mas está desenvolvendo. Ah, vamos trocar. Irmão, não troca não, enquanto Deus não falar que tem que trocar. Vai em frente. Quantos estão entendendo aqui? Abre lá em Deuteronômio 6, 10 e 11, presta atenção. Olha o que Deus tinha para eles. Olha o que Deus queria introduzi-los numa obra consumada. Já estava pronto, só que eles viram gigantes. A obra está consumada, mas você está vendo gigantes, e aí você fala assim, não tem mais fé. Deus fala para você, está consumada a terra, mana, leite e mel, mas você fala, não, é muito difícil, esse lugar é complicado, entrar aí é muito difícil. Deus está falando para você, vai, creia que Deus tem algo para você, mas você fala que é complicado. Olha o que diz, irmão, Deuteronômio 6, olha lá, não, 6, 10, presta atenção, fica conversando com o Cris não. Havendo-se, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu aos teus pais, Deus sob juramento prometeu. Irmãos, Deus está falando para você, tem sob juramento, Ele está prometendo. Alguém sob juramento já prometeu algo aqui? Fazer promessa é uma coisa, mas sob juramento Ele fez uma promessa, olha lá. Aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, nós temos Deus, nós entendemos que nós temos pai Abraão como pai da fé, sim ou não? É pai da fé pelos cristãos. Deus está dizendo para você, eu tenho promessas liberadas sobre você, eu tenho promessas liberadas nessa terra, começa a entrar agora, nessa semana. E Ele está dizendo, olha, te daria grandes, volta para mim, grandes e boas cidades, que tu não edificaste. Irmãos, tem coisas que você nem fez, e nós estamos colocando aqui. Essa igreja é fruto disso na minha vida. Coisa que eu não fiz, que outros fizeram, e nós estamos colhendo. Tem muita coisa que você vai colher que você nem imaginou que Deus tem dado para você. Os irmãos entendem isso ou não?
No entanto, presta atenção, olha o que aconteceu em Números capítulo 13, 27 e 29. Números 13, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes. Eles até pisaram na terra, até entraram na terra, presta atenção, porque eles foram espiar, eles entraram ali de uma certa forma, mas não tomaram posse daquilo que Deus está fazendo. Que nos enviastes, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Olha o que ele diz no próximo, por favor, até o 29. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Começou a ter um empecilho. Pastor, você não sabe o que é ter essa enfermidade, você não sabe o que é passar por isso, o senhor não sabe o que é colocar. Eu não sei, mas Jesus sabe. Eles começaram a ter um relatório negativo. Muito grandes, fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak. Começaram a ver gigantes. Tem muito gigante, pastor, não dá não. Esse negócio da minha casa está muito complicado, essa terra aqui é muito complicada. O povo aí atrás, está aí dentro? Aí que está aí no corredor. Amém. Ele diz: os amalequitas habitaram na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus que habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Qual foi o relatório deles da terra? Foi uma frase só. Qual foi o relatório dos gigantes? Negativo? Muito maior. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Amém. Olha o que ele diz: o povo de Deus preferiu ficar e crer no relatório negativo. Olha lá no 31 e no 33. Porém os homens que eles tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O que é mais forte do que Deus? O que é mais forte do que aquele que está com você? O que é mais forte do que você tem que enfrentar nessa semana? Ele está dizendo para você: o que é mais forte? O que é mais forte do que nós temos que fazer da sua casa, da sua família, daqueles que o Senhor tem colocado para você? E ele diz o seguinte: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha o 32, o que diz. Olha o que diz: diante dos filhos de Israel infamaram a terra que eu havia enviado. Irmãos, deixa eu dizer para você, peça perdão a Deus. Não infame Portugal, não infame a terra onde Deus colocou você para ganhar. E não fica desdenhando de Portugal porque você vai para algum outro lugar, só porque você está de mudança ou só de passagem aqui por essa terra. Não infame a terra, não infame a sua família, não fala mal do seu esposo ou da sua esposa, não infame a terra, não infame o local de trabalho onde Deus te colocou, não infame os lugares de promessas onde Deus está liberando para você, não infame famílias inteiras que você não quer participar. Não vá, mas não infame, não fica falando, não fica declarando. Infamaram a terra. Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. Que terra que devora? Portugal não vai devorar você não, vai te levar para um nível maior. Vai ser só uma alavanca para você frutificar e avançar. Mas muitos estão assim: ah, pastor, você não sabe o que é verdade, o negócio está ruim. Começa a declarar, começa a chamar a existência. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer ou não? A terra pelo qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha o 32 o que diz. Olha o 33, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos seus próprios olhos como gafanhoto. Olha que identidade que é essa? A identidade da sua salvação é que você é filho e filho amado. Você fala assim: eu sou filho e filho amado. Deus quis a minha salvação. Irmãos, de milhares, presta atenção, de espermatozoides que foram enviados dentro do útero da sua mãe, você foi escolhido, você foi chamado para ser alguém que Deus colocou o dedo desde lá. Deus está com você, Deus não desistiu de você. Quantos creem nisso? Fala glória a Deus. E aí presta atenção, Hebreus capítulo 3, os filhos de Israel não foram permitidos entrar na terra, porque duvidaram da promessa de Deus. Você duvida que Deus prometeu? Quem já está no estágio que fala assim: pastor, ainda não aconteceu,
E eu estou duvidando às vezes dessa promessa. Ainda não começou, é que você não consegue perceber, mas eu consigo ver, eu não sei porquê, mas eu já vejo o Senhor fazendo. Eu vejo o Senhor nos levando em um patamar um pouco mais elevado. As casas, restituição, família. Teve uma irmã que questionou e falou: mas isso aí não está na Bíblia? Deixa eu dizer para você que é Cristo restituído, salvação restituída, vida restituída para nós. Olha o quanto Deus colocou. Eu queria chamar alguém para cá, para o teclado. Mas eu queria alguma coisa mais profunda das profundezas. Abre na Hebreus 3:11. Tem gente que você precisa entender que Deus está falando com você. Tem promessas liberadas na Bíblia. Hebreus capítulo 3, versículo 11. Olha o que ele diz. Eu quero orar com você. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Terra da promessa tem a ver com descanso. E Deus falou para você: descansa que eu tenho promessa sobre o teu casamento. Descansa que eu tenho algo poderoso sobre as suas finanças. Descansa porque eu tenho algo poderoso sobre as enfermidades. É tudo pela obra consumada. Lembra da sua salvação? Se aquele que foi capaz de perdoar os seus pecados, ele é capaz de... O que é mais fácil para Deus, perdoar pecado ou curar você? Perdoar pecado foi tão necessário a morte de Jesus. Se aquele que perdoou o pecado também não te curar, está estranho isso. Os irmãos entendem? Se aquele que perdoou o pecado também não te tirar ou libertar, está estranho. Porque a coisa mais difícil que nós temos era o perdão dos pecados. Era o que nos separava de Deus. Era o que me separava de Deus, era o pecado que existia em mim. Hoje nós não estamos mais separados de Deus, nós estamos diante de uma nova e eterna aliança diante dEle. Você acha que você está separado de Deus? Pastor, por que nós não entramos? Por causa da incredulidade nessa obra consumada. É que você acha que você tem alguma participação nisso, e Deus está falando para você: eu fiz tudo, eu continuo por tudo, e eu continuo adiante. Continua crendo em mim, entra no descanso. Quantos creem nisso? Um dia eu tive a oportunidade de entrar nisso, e nós vamos agora entrar na maior obra do descanso que nós temos, é a obra consumada. E como que Deus falou para a gente? É que muita gente acha que tem que tomar ceia lembrando de você. Esquece de você. É que você acha que por você vai desagradar a Deus. O que desagrada a Deus? Incredulidade. É você não acreditar no que Ele mais poderoso fez para nós nessa terra. Toda vez que você vem tomar ceia e olha para você, você está negando a obra de Cristo. Você sabia disso? Irmãos, tem alguém que é digno de comparecer diante da ceia por você mesmo? Porque você não errou, porque você não falhou, porque você é melhor do que alguém ou alguma outra pessoa? Tem alguém que consegue? Você entende que esse é o descanso? Nós vamos ter ceia nas nossas células essa semana. Mas é ministrado de qualquer jeito. Não, nós só vamos lembrar de Jesus. O pão e o vinho é só um símbolo do descanso, da promessa. Então o meu terceiro estágio é a promessa. Pastor, o Senhor não vai me dar filhos? O Senhor vai te dar filhos. O Senhor não tem algo para nós? O Senhor vai liberar algo para você. Pastor, eu estou precisando de uma casa. Se a casa for necessidade, o Senhor entrando no projeto, benção. Estou precisando de uma porta de emprego para sustentar minha casa e a minha família. O Senhor libera. Os irmãos estão entendendo que é isso que Deus está nos colocando? Então entrar no descanso é o terceiro estágio da nossa salvação, é Canaã. E às vezes nós entendemos, e é muito ensinado aí fora, que Canaã é o céu. Não é o céu, porque Canaã tinha gigante e tinha demônios. Os irmãos estão entendendo? Muitos teólogos ensinam que Canaã é o céu. Canaã não é o céu. Não é o céu. No céu não tem demônios e não tem gigantes. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Canaã é para agora, é para o tempo que nós estamos, é para o tempo que Deus colocou você. Você tem disposição de entrar? Pergunto para quem está do seu lado. Tem
eu quero entrar nas promessas. Eu queria que trouxesse a ceia do Senhor.